Boa tarde, queridos todos. Espero encontrar-vos bem, fresquinhos, e, e quero-vos agradecer pela oportunidade de mais este encontro, o único encontro, o primeiro encontro, e, no entanto, a quinta sessão do nosso percurso do misticismo na vida prática, que teve como pretexto e ponto de partida, como sabem por esta altura, a retrogradação de Saturno por Peixes, e por esta altura já sabem que esta retrogradação acontece entre os graus 12 e 19 do signo de Peixes, onde quer que isso esteja no nosso mapa de nascimento, que a retrogradação de Saturno em Peixes nos traz alguns temas específicos que nascem da interseção do que Saturno simboliza na vida e de que na sessão anterior abordámos uma longa lista de significados e de possibilidades do que Saturno significa, com a energia de Peixes, entendida como a proposta que o cosmos faz atualmente ao ser humano de viver em reverência, em maravilhamento, como espírito encarnado, como alma, como coração ambulante e vivo e aberto, na esperança e com a promessa de, na sequência deste despertar gradual, possamos vir a criar um novo mundo. Não sei se para nós, mas seguramente para os nossos herdeiros. Hoje começamos, e obrigado por se fazerem presentes, hoje começamos com um texto, poema, de uma autora canadiana chamada Mountain Oriah Dreamer. E este texto, caso queiram procurar, chama-se O Convite. E não foi escrito por um índio, nem por uma índia, como algumas pessoas acreditam e dizem. Foi escrito por uma autora canadiana chamada Mountain Oriah Dreamer. Pelo menos esse é o nome com que ela se apresenta ao público. E reza assim: o convite. Não me interessa saber como você ganha a vida. Quero saber o que mais deseja e se ousa sonhar em satisfazer os anseios do seu coração. Não me interessa saber a sua idade. Quero saber se você correria o risco de parecer tolo por amor, pelo seu sonho, pela aventura de estar vivo. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com a sua Lua. O que eu quero saber é se você já foi ao fundo da sua própria tristeza, se as traições da vida o enriqueceram, se o enriqueceram, ou se você se retraiu e se fechou, com medo de voltar a sofrer. Quero saber se você consegue conviver com a dor, a minha ou a sua, sem tentar escondê-la, disfarçá-la ou remediá-la. Quero saber se você é capaz de conviver com a alegria, a minha ou a sua, de dançar com total abandono e deixar o êxtase penetrar até à ponta dos seus dedos, sem nos advertir que sejamos cuidadosos, que sejamos realistas, que nos lembremos das limitações da condição humana. Não me interessa se a história que você me conta é verdadeira. Quero saber se é capaz de desapontar o outro para se manter fiel a si mesmo. Se é capaz de suportar uma acusação de traição e não trair a sua própria alma. Ou viver sem uma fé e, por isso mesmo, ser digno de confiança. Quero saber se você é capaz de enxergar a beleza no dia a dia, ainda que ela não seja bonita, e fazer dela a fonte da sua vida. Quero saber se você consegue viver com o fracasso, o meu e o seu, e ainda assim pôr-se de pé na beira do lago e gritar para o reflexo prateado da lua cheia: sim! Não me interessa saber onde você mora ou quanto dinheiro tem. Quero saber se após uma noite de tristeza e desespero, exausto e ferido até aos ossos, é capaz de fazer o que precisa ser feito para alimentar os seus filhos.
Não me interessa quem você conhece ou como chegou até aqui. Quero saber se vai permanecer no centro do fogo, comigo, sem recuar. Não me interessa onde, o quê ou com quem estudou. Quero saber o que o sustenta no seu íntimo, quando tudo o mais desmorona. Quero saber se é capaz de ficar só, consigo mesmo, e se nos momentos vazios realmente gosta da sua própria companhia. Sabem que uma das coisas, como eu já terei dito, que é comum de maneiras ligeiramente diferentes, mas que é comum, quer ao arquétipo de Saturno, quer ao arquétipo de Peixes, é aquilo a que eu chamaria solitude e que é a expressão de uma espécie de solidão preenchida da sua própria presença. Quando não há presença, é solidão, isolamento, separação, estar à parte. Quando há presença, a solidão transforma-se em solitude. Aquilo a que a Celeste Malpique, que era uma psicanalista, chamava a capacidade adulta, entenda-se, estar só. E não só de estar só, mas de apreciar o prazer da sua própria companhia, o testemunho da sua própria presença, num espaço não ocupado por outras pessoas ou distrações, e a que algumas pessoas, na ausência de presença, em vez de solitude, experienciam como solidão. Saturno e Peixes têm em comum a solitude, e de muitas maneiras está subentendido no que acabo de dizer, também um senso de solidão, que não precisa de ser dramático ou triste, se for preenchido, repito, não só da nossa própria presença, mas da comunicação e da relação, do diálogo permanente com o Espírito, ou com Deus, ou com a graça divina. E para aqueles de nós que ainda têm uma franja do seu ser, que acreditam que alguma vez estamos sós, nós nunca estamos sós. E para aqueles de nós que têm uma franja do seu ser, que acredita que há coisas que podem fazer que não sejam vistas ou testemunhadas, isso não existe. Há muitos, muitos anos, um filósofo grego fez assim, formulou assim, uma noção de ética e de comportamento ético. Comportamento ético é comportar-te como se estivesses permanentemente a ser observado. E a nuance é esta: é que mesmo que não tenhamos disso noção ou consciência, estamos sempre a ser observados. E tudo o que fazemos reverbera pelo universo. O que significa que é extraordinariamente importante, principalmente à medida que aprendemos e integramos o que significa Neptuno em peixes e o arquétipo de peixes que está a ser instalado na consciência da humanidade, é que nós todos estamos numa imensa, única piscina coletiva em que não há nada do que façamos, do que pensemos, do que sintamos, do que produzamos, que é o conjuntivo de produzir, que não tenha que não emane, que não reverbere
que não viaje para todos os cantos deste universo. Isto significa que cuidarmos da nossa própria vibração no universo energético e termos consciência e, tanto quanto possível, poder, escolha e responsabilidade, palavras saturninas, sobre aquilo que emanamos para o universo. É extraordinariamente importante, principalmente numa fase como esta, em que estamos a aprender a integrar Saturno de maneiras cada vez melhores, cada vez mais adultas, cada vez mais maduras, cada vez mais empoderadas. Só que empoderamento, responsabilidade, não são nunca, e muito menos daqui em diante, dissociáveis da consciência de que tudo é um e de que tudo tem um impacto sobre esse universo e sobre os outros, eventualmente, mesmo que disso não tenhamos consciência. Então, não só não é possível estarmos rigorosamente, literalmente sós, como não é possível que a nossa existência, entendida no sentido de emanação permanente de energias, de formas, de intenções, de pensamentos, de sentimentos, e evidentemente aquilo que nos é mais familiar, de consequências das nossas ações, como na terceira lei do movimento do Newton, que veio a tornar-se a base daquilo que é a lei do karma. Tu não podes exercer uma pressão sem que essa pressão não seja exercida sobre ti. A terceira lei do movimento do Newton. E que é, vamos dizer, é a formulação científica daquilo que metafisicamente é a lei do karma. Então nós não podemos não existir, não podemos não vibrar, não podemos não influenciar o universo pela nossa própria existência. E quando falamos de Saturno, poder, controlo, responsabilidade, adultez, maturação, responsabilização, falamos também de quê? De termos consciência e o máximo de autoobservação, de mindfulness, de autoconsciência, repito-me, de autoobservação sobre com o que é que estamos a contribuir para a vibração coletiva. E visto que Saturno e Peixes têm em comum uma dimensão de solitude, há uma dimensão daquilo que são as nossas próprias histórias, as nossas próprias dores, as nossas próprias lenga-lengas, as nossas próprias tendências de vitimização, as nossas próprias tendências ao julgamento, à acusação, à condenação dos outros, ao comparar a realidade com a expectativa que nós próprios tínhamos acerca dela e de acusarmos a realidade aos outros quando não estão à altura do nosso desejo do que a vida haveria de ser, que é uma forma de egoísmo, é uma forma de narcisismo, e é uma forma de julgamento, e é uma forma de rigidez, e é uma forma de expressarmos a dor que ainda nos vai no coração, é uma forma de expressarmos a falta de gozo, de prazer, de alegria, de abertura, de confiança, de estar bem que ainda nos vai dentro. Há uma dimensão deste trabalho que faz de nós humanos e que faz parte da nossa condição, mas há uma dimensão pela qual é importante que nos possamos apropriar, precisamente para que os nossos dramas, lenga-lengas, julgamentos, acusações, ateroscleroses emocionais, não se tornem elementos adicionais e desnecessários de toxicidade para o coletivo. Nós estamos no mundo para
fazer o menos de merda possível e, se possível, para tentarmos transformar e contribuir para a vibração do coletivo. E mais à frente vamos falar de algumas das nossas fugas energéticas, ou de poder, ou de vitalidade, ou de consciência. Porquê? Porque peixes significa o que não tem limites. E Saturno representa os limites das coisas. E Saturno retrógrado significa reavaliarmos os limites. Se são demasiado rígidos, flexibilizarmos-los. Se são demasiado estreitos, ampliarmos-los. Se são demasiado laços ou permissivos, ajustarmos-los, repararmos-los. Então, quando Saturno retrograda em Peixes, nós temos que rever os limites da nossa vida. E dentro destes limites há aquilo pelo que eu sou responsável por evitar que saia aquilo que eu preciso aprender a conter de mim próprio. E crescer com isso, porque isto é o processo de Saturno, é crescermos com a dureza, é crescermos. O Goethe, o poeta, o filósofo alemão, dizia: é na limitação que se revela o gênio. Então, é lidando com as nossas dificuldades, é lidando com as nossas limitações, é lidando de forma responsável, com um senso de agência pessoal, de poder pessoal. Eu sou responsável por lidar com as minhas próprias merdas, para dizer isto em português corrente. Eu sou responsável por lidar com as minhas próprias merdas. Eu desiludi-me, eu sou responsável por lidar com a minha ilusão. Eu desapontei-me, eu sou responsável por lidar com as minhas nomeações. Porque disappointment é quando as nomeações que fizemos. Tu vais ser a pessoa que me vai facilitar a vida, gratificar, salvar, inspirar. Eu estou a fazer uma nomeação, eu estou a passar uma procuração. E o desapontamento é quando nós apontamos o outro para um papel, ou quando nós apontamos expectativas para a vida. E é ao lidar com estas nossas coisas, isto são palavras tão neptunianas, ao lidarmos com as nossas decepções, desapontamentos, desilusões, no fundo, é a vida a mostrar-nos a necessidade de ajustarmos qualquer coisa e de criarmos limites mais lúcidos, se calhar de pôr menos peso nas coisas, se calhar de procurarmos menos o Buda fora e procurarmos-lo mais dentro, se calhar não vivermos a vida como uma carência e uma procura, mas como o reconhecimento de uma potência e uma dádiva, e isto muda tudo. Como dizia há muitos anos a Maria Flávia de Monsaraz, há muitos, muitos anos no Quiron, ela dizia, parafraseando um escritor português, que eu não me lembro quem, António Alçada Batista, Batista Bastos, não sei. E ela repetia tantas vezes aquela frase: os homens vivem o amor como uma carência e não compreendem que o amor é uma abundância. Eu não estou a falar de amor romântico. Eu não estou a falar do amor de Hollywood, eu não estou a falar do amor da revista Caras, eu não estou a falar do amor dos culebrones mexicanos. Eu estou a falar do amor como uma força viva, como resultado de um músculo chamado coração humano que nós aprendemos a exercitar e que nos deixa e que deixa de ou que transforma o processo de fazermos de nós receptores, consumidores, receptivos, dependentes, bocas famintas, estômagos insaciáveis e insatisfeitos, em dadores. E a retrogradação de Saturno em Peixes também nos pede que assumamos essa responsabilidade de transformarmos o que sentimos como
o vazio, a ausência, a falta e a carência no ponto de partida para o nosso próprio exercício de amadurecimento. E parte disso passa por contermos aquilo que tantas vezes em piloto automático nos é tão tentador. Peixes também rege as tentações. Por exemplo, repetirmos as nossas histórias de miséria ou de entitlement, de direito, como se a vida nos devesse alguma coisa, ou lá porque sofremos no passado, temos direito a ser ressarcidos e recompensados, termos a humildade e a abertura de coração para dizer sim às experiências e crescer a partir delas. Não ficarmos como crianças carentes ou indignadas a pensar que temos direitos e que a vida deveria ser diferente e que os outros deviam estar à altura daquilo que precisamos deles. É legítimo esperar. É legítimo termos necessidades. A questão é se é realista, empoderador e hum, gerador do senso de agência pessoal, de responsabilidade e de poder pessoal, viver com essa expectativa. Então, isto só para dizer que há uma dimensão do nosso trabalho por nós próprios que nós temos de aprender a conter e lidarmos nós com isso e vigiarmos, como dizia o outro, vigiarmos e orarmos para não passarmos o sofrimento adiante para o mundo, sob forma de carência, cobrança, de julgamento, de vitimização, e para não sucumbirmos às tendências tão fáceis, às vezes, em momentos, às vezes é tão sedutor e tão automático e tão irrefletido. Mas o propósito é que reflitamos. O propósito é que nos apropriemos, mas é tão natural, é tão espontâneo, é tão fácil. A palavra, vou repeti-la, é tão tentador cairmos na queixa, no queixume, na cobrança, no julgamento, na vitimização ou na repetição das nossas histórias preferidas de como sofremos. É como se Saturno viesse dizer-nos: epá, cresce. Ah, mas eu caí. Então levanta-te. E isto, para a parte que em nós é lunar, é canceriana, é narcisista, é estriónica, é débil, é infantilizada, é dependente, é vítima. Isto é mais difícil, com certeza. Mas é uma das tarefas de Saturno em Peixes. Eu tinha prometido que a partir de hoje e durante hoje a próxima sessão íamos abordar uma espécie de caderno de encargos para Saturno em Peixes, para termos estratégias, eu vou dizer técnicas, maneiras, práticas, concretas, específicas, claras, de fazer aquilo que nos é mais natural, saber o que fazer e como fazer. Está bem, ok, então, mas o que é que eu faço? Como quando, perante um diagnóstico qualquer, nos apressamos a querer saltar para a terapêutica. Está bem, então, mas então o que é que se faz? Então vamos começar a fazer isso hoje de duas maneiras diferentes. Quer dizer, hoje de uma maneira e na próxima sessão, que será a última deste percurso, de uma maneira ligeiramente diferente. Ainda mais vou dizer, ainda mais como uma lista, um caderno de encargos. Mas hoje vamos começar por olhar, dei-me um segundo, mas hoje vamos começar por olhar para alguns dos temas. Eu estou só aqui à procura de abrir a minha apresentação para poder partilhá-la convosco. Alguns dos temas mais gritantes e evidentes que brotam do trânsito, se quiserem, ou da conjunção, do cruzamento
da fusão da energia de Saturno em trânsito retrógrado pela energia de Peixes. Então vou partilhar convosco a minha apresentação e vamos para a parte a que eu chamei alguns temas de Saturno em Peixe, portanto, temas que serão comuns para todos nós, para uns, para outros mais outros. O místico e o prático. Aliás, chamámos a este percurso o misticismo na vida prática para honrar a energia de Saturno em Peixe e para nos alertar que a consciência mística, a relação com Deus, a capacidade de reconhecer o espírito, a capacidade de nos reconhecermos como espírito, que as faculdades superiores do ser humano, a aspiração, a fé, a imaginação, o altruísmo, a generosidade, o reconhecimento da graça, a dádiva, a moderação, a equanimidade, a compaixão, a benevolência, as qualidades superiores do ser humano, quer dizer, aquelas que não se treinam num curso, que não se aprendem numa instrução, que não é ensinada numa sociedade que ainda vive nas trevas espirituais, esquecida e dissociada da sua própria alma. Tudo o que é do domínio do que chamamos místico e que hoje em dia é quase sinónimo de crendice, charlatanice, ou mito no seu sentido mais redutor. Isso é um mito, isso não é científico. Ah, mas tu acreditas em Deus? Eu acredito no Benfica, tu acreditas em Deus? Eu acredito no dinheiro, tu acreditas em Deus? Fé como? A gente tem é que ter as coisas sob controle, saber o que está a fazer. Confiar em Allah, não, amarrar o camelo. Mas tudo, dizia eu, o que é do domínio da relação individual com o divino e a presença do divino na nossa consciência, na nossa mente iluminada por Deus, pelo amor, pela aspiração, tudo isso precisa encontrar expressão na vida prática. Ou como diz o Agostinho da Silva, o aquariano Agostinho da Silva, se fazes, és, se não fazes, serias. E uma das tarefas é trazer o místico para a vida prática. De resto, vocês sabem que quando o Sol está da perspectiva da Terra no signo de Peixes, a Terra está no signo de Virgem. A Terra, no vosso mapa astrológico, está sempre diametralmente oposta ao signo e à posição do Sol do vosso mapa de nascimento. Se nós puséssemos a Terra no mapa astrológico, que é o lugar de onde perspectivamos o sistema solar, se nós puséssemos a Terra no mapa astrológico, o símbolo da Terra no mapa astrológico, ele está sempre diametralmente oposto ao signo do Sol, à posição do Sol, oposto ao grau do Sol, na casa oposta à do Sol. E quando o Sol está em Peixes, a Terra está em Virgem. O que significa que para honrar o que Peixes significa na vida, que nós temos vindo a falar abundantemente disso, e abundare significa vir das ondas, abundare. Ab é a partir de undare, é das ondas. Abundância significa que vem do oceano da vida. Abundância, abundar, significa que vem das ondas, como uma onda, como uma maré que vai para fora. Inundare é outro vocábulo do nosso léxico que também está ligado com ondas e com as águas. Inundação.
abundância, não é? Então, temos falado abundantemente da energia de peixes, mas onde é que a energia de peixes se materializa e se concretiza? Na vida prática. É pela consciência mística ou espiritual que nós honramos a consciência mística ou espiritual pela maneira como vivemos, trabalhamos, olhamos, tocamos, servimos, funcionamos na vida prática. Então, a integração do místico e do prático, astrologicamente, é uma integração do eixo peixes-virgem. Da mesma maneira, se nós olharmos do outro lado, e se olharmos não da perspectiva de peixes, que tem que se concretizar no dia a dia concreto e prático de trabalho, saúde e funcionamento, eficiência e serviço, representado por Virgem, se nós olharmos disso pelo ângulo complementar e oposto, e se nós olharmos para o universo desde o signo de Virgem, nós podemos facilmente reconhecer que Virgem é o signo mais idealista que existe. E isto para alguns de nós pode ser tipo, what? Virgem? Idealista? Não. Virgem é terra, é Mercúrio, é prático, dedica-se a animais de estimação, rotinas, tarefas, trabalho, saúde e, como diz o Michaels, aos 1.000 milhões de merdinhas que todos os dias temos na prática para tratar e para resolver. Então, Virgem não é um signo de terra, mutável, prático, regido por Mercúrio. É. Mas quando Virgem olha em frente, o que é que vê? Vê as galáxias infinitas de peixes e vê os seus próprios sonhos e aspirações de perfeição e de unidade como um ideal inatingível. Se Virgem não fosse o signo mais idealista, não caberia à Virgem o ideal mais idealista de todos, que é a perfeição na vida. Por exemplo, vida organizada só existe durante uns minutos. Uma personalidade perfeita não existe. As circunstâncias perfeitas não existem. E vocês façam uma experiência simples. Vocês vão lavar e aspirar o vosso carro, puxem o lustro, comprem o programa 53 que tem shampoo e esfrega e limpam os cromados e põem cheirinhos nos estofos e aspira e faz lavagem ultrassónica e com água ionizada e equilibra o pH e faz tudo. Vocês vão à lavagem 53 automática e vêm de lá com o carro num brinco e depois contabilizem quanto tempo demora até um pássaro lhe cagar em cima. A ideia de perfeição é um ideal absurdo e absoluto, porque não existe como tal, não é possível, e, no entanto, é para esse ideal que Virgem olha, porque Virgem, quando olha, o que tem à frente é peixes. Aliás, vamos humanizar o processo. Eu não estou a falar de pessoas, eu estou a falar de arquétipos, não é? Mas vamos humanizar um bocadinho o processo e perguntem a qualquer pessoa virginiana quão realista e com que limites claros e bem definidos vive ela, por exemplo, os seus relacionamentos pessoais. Virgem está condenado, entre aspas, a relacionar-se com o mundo através do filtro de peixes. Da mesma maneira que Peixes está condenado a poder expressar-se no mundo de maneira imperfeita, mas ainda assim é possível, através do filtro da energia de Virgem. Da mesma maneira, a dança entre o eterno e o finito faz pensar
naquele poema do William Blake, chamado Auguros da Inocência, em que ele diz ver o paraíso numa flor selvagem e segurar a eternidade numa hora. Reconhecer o infinito no limitado e, ao mesmo tempo, reconhecer no limitado a expressão possível do infinito. A eterna insatisfação com a imperfeição da vida precisa ser substituída pelo maravilhamento com a maneira imperfeita, como a imperfeição limitada e finita torna manifesto e tangível o infinito, o invisível, o eterno e o sem fim. Isto quer dizer, para parafrasear aquela senhora que parece que foi muito boa com os pobrezinhos, a Madre Teresa com os leprosos, a Madre Teresa de Calcutá, nós não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Ou podemos reconhecer o amor nas pequenas coisas. Outra síntese a trabalhar e a procurar reconciliar é a realidade e a fantasia. O que é real e o que é fantasia. Reconhecer a grande obra do Espírito e, ligada com isto, Saturno em Peixes, adotar uma espécie de disciplina espiritual. E disciplina espiritual não significa entrarmos para uma ordem monástica ou religiosa. Significa que aquilo que Saturno representa, que é disciplina, repetição e a mestria que se ganha, a excelência, como dizia o Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um dom, mas um hábito. A prática, a persistência, a repetição. Vocês lembram-se que nós associamos Saturno com o Sénex, o velho sábio. Ligado com isso, vêm as coisas pesadas e chatas que a nossa sociedade moderna acha que são aborrecidas, que são quadradas e que não fazem falta nenhuma. Porquê? Porque nós somos coletivamente uma sociedade de crianças e de adolescentes. Nós somos viciados na repetição e na novidade, e no estímulo, e na mudança, e no novo. Como dizia o Alan Oaken há 20 anos, deixa-me tirar o cartão do guru do mês. Todos os meses voa um guru novo. Saturno, e já que é de Saturno que falamos, representa aquilo que é chato, que é repetitivo, mas que nos traz mestria, que nos traz domínio, que nos traz. É como o pianista que passa 8 a 10 horas por dia a praticar escalas no piano. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, lá. E um dia, passados 2 anos, 3 anos, 8 anos, 15 anos, ele dá um grande concerto na Gulbenkian, senta-se ao piano com o seu casaco de abas de grilo e começa a tocar e transporta-nos numa viagem para o infinito e para a transcendência. E aquilo tudo, tocado por ele, parece fácil. E para ele é, porque tem por detrás uma grande disciplina. E nós, coletivamente, eu não estou a falar daqueles de nós que são mais saturninos, ou especialmente os que têm contactos de Saturno com Plutão, que tende a criar pessoas obsessivas e com uma grande necessidade de rotinas. Mas estou a falar coletivamente. A sociedade moderna, nós temos que ter esta objetividade, esta consciência, é uma sociedade de adolescentes e de irmãos.
as autoridades que temos não nos servem, ou nos oprimem, ou não são autoridades que nos eduquem, frustrando-nos amorosamente rumo ao nosso próprio potencial. Uma autoridade é alguém com quem nós temos vontade de crescer e de seguir e de imitar e de modelar pela nossa própria escolha, pela nossa própria decisão e, portanto, autoridades no mundo atual, na sociedade, nós praticamente não temos. Não temos autoridades que nos inspirem e que nos inspirem o senso de vontade de crescer com. Nós temos autoridades instituídas, nós temos autoridades que exercem o seu poder, que afirmam o seu poder, que impõem o seu poder, ou a quem é legitimado poder por critérios que não têm nada a ver com o seu mérito espiritual. Todos nós sabemos disto. Isto para falar de disciplina espiritual. Ter uma disciplina é extraordinariamente importante na vida. Por aquilo que nos traz em termos de crescimento, por aquilo que nos traz em termos de capacidade de crescer com aquilo que é um pouco entediante, com aquilo que é um pouco previsível, com aquilo que sempre se fez, com aquilo que eu sei que farei amanhã da mesma maneira, mas que me vai desenvolvendo uma estrutura e uma maturidade e uma mestria e uma sabedoria. É como antigamente nas confrarias e nas ordens profissionais, é como o mestre. E é mestre porque trabalhou naquilo durante 40 anos, na mesma coisa. Da mesma maneira, do ponto de vista da nossa vida espiritual, nós todos beneficiaríamos, eu não estou a dizer que deveríamos, cada um que sabe de si, mas que todos nós beneficiaríamos em ter uma disciplina espiritual e não há palavras-chave mais claras, inequívocas e sintéticas para Saturno, disciplina, peixes, espiritual. A introspeção, a reclusão, a solitude de que falávamos. Também o complexo de mártir e de vitimização é um tema de Saturno em Peixes. Pobre de mim, não tive controle sobre as circunstâncias, porque é que me aconteceu a mim, eu sofri mais que os outros, o meu sofrimento é mais importante que os outros têm oportunidades que eu não tenho. Este tipo de estupidez. Há outra dimensão nisto, que é, como eu também já falei no passado, noutras circunstâncias, não aqui, dos socorros a náufragos. Vocês estão a ver que numa praia há um salva-vidas. Isto é o Baywatch, é o Marés Vivas. E tu és o David Hasselhoff ou a Pamela, whatever, a Pamela Anderson, acho eu que é assim que ela se chama. E isto é o Baywatch. E a vida é uma praia. Life's a bitch. Às vezes é uma bitch. Life's a bitch. A vida é uma praia. E alguns de nós têm, por natureza, capacitação ou por mecanismo de adaptação, têm mais facilidade ou mais sintonização com reconhecer e identificar aqueles que sofrem. Tipicamente, nós estamos mais abertos para o sofrimento alheio quando estamos mais em contacto e disponíveis para olhar o nosso próprio. Porque quando transportamos sofrimento para o qual não olhamos, fica-nos mais difícil olhar o sofrimento dos outros, reconhecê-lo, estarmos abertos a ele, ou, no caso de estarmos abertos ao sofrimento alheio, muitas vezes, quando não temos o nosso olhado de frente e atendido, nós temos o impulso de salvar os outros do seu próprio sofrimento. E isso também não é saudável, isso também não é maneira.
Então há aqui uma linha ténue entre o egoísmo, o alheamento, o autismo, o fechamento de coração e estou-me a cagar, não é comigo, ou como diz o outro, a multidão existe e, no entanto, o isolamento é a regra. Há uma linha entre isto e o impulso de Salvador, que acaba por fazer de nós invariavelmente vítimas daqueles em quem queremos salvar. Isto é lei. Tu acabas sempre por ser vítima das pessoas que queres salvar. No entanto, e nestes tempos da humanidade como nunca antes, há muita gente a naufragar. E se nós tivermos construído um centro e uma verticalidade e raízes com âncoras sólidas no espírito e na alma e no coração, muitos de nós podemos servir, se não como nadadores salvadores, ou equipas de socorros a náufragos, equipas às vezes de um só, podemos servir certamente, pelo menos, como faróis para iluminar as águas escuras em que os outros se debatem. Mas o tema de socorros a náufragos é um tema que vai estar muito presente na humanidade nos próximos meses e anos ainda, porque há cada vez mais gente a sofrer e a adoecer e a perder controle sobre a sua vida, independentemente das razões. Há cada vez mais e maiores franjas da humanidade a sofrer e alguns de nós têm as condições para assumirem a responsabilidade, não de serem salvadores, mas de prestarem socorros a náufragos. Outros temas de Saturno em Peixes é a linha que deveria separar, e que em muitos casos não separa, a sobriedade da intoxicação. Quando falamos de peixes, a sobriedade é aborrecida. Quando falamos de peixes, a intoxicação é muito mais sedutora e nós intoxicamo-nos, às vezes, com ideais, com fantasias, com sonhos irrealistas, com a necessidade de escapar ou negar as circunstâncias reais. A rotina é aborrecida, a previsibilidade é aborrecida, o mundo com as linhas claras e definidas de Saturno e da realidade do mundo baixo é aborrecido e só nos apetece escapar, apaixonarmos-nos, ganharmos o Euromilhões, termos muitos likes no Facebook, termos muito sucesso na nossa carreira, profissão de sonho. Já para não falar das outras formas mais comuns de intoxicação, com entretenimento, com distração, com mentira, com ilusão, com a gratificação dos nossos instintos, ditos da nossa natureza inferior, com as drogas legais ou ilegais, lícitas ou ilícitas. Há umas que são sancionadas e pagam imposto de selo, há outras que não são sancionadas e não pagam imposto de selo. A fama, o reconhecimento, o romance, o sexo, o poder espiritual, o poder financeiro. Há muitas formas de nos intoxicarmos, quer dizer, de procurarmos escapar àquilo que são as circunstâncias restritivas e limitadas da nossa própria realidade. Outro tema importante para olharmos, isto tudo faz parte, evidentemente, para nós olharmos e para irmos criando o nosso próprio caderno de encargos, para sabermos para onde temos de olhar. São as fugas energéticas. Ou seja, por onde escapa a nossa vitalidade e por onde escapa o nosso poder. Deixem-me fazer aqui um parênteses ou carregar na pausa um segundo. Para dizer o seguinte. No dia 4 de agosto, nós vamos fazer na Forest School, aqui mesmo onde eu estou.
aqui fora, aqui ao lado, aqui à volta. Vamos fazer o módulo 0 da Forest School. E o tema vai ser na Lua Nova de Leão, dia 4 de agosto. É um evento de dia todo. Volta do meio-dia à Lua Nova de Leão. E Leão é um signo de autoconsciência, criatividade e poder. E nós vamos trabalhar o módulo do poder espiritual, ou o tema do poder espiritual e da cocriação. E um dos temas que vem inevitavelmente ligado a isso é o tema das fugas energéticas, ou seja, como é que nós deixamos escapar vitalidade ou poder. Por exemplo, de cada vez que alimentamos um poder, um pensamento, de cada vez que damos poder a um pensamento que não nos devolve nem nos recorda da nossa divindade, nem do poder do nosso coração e do nosso espírito. Quando nós alimentamos poderes que vêm, desculpem, pensamentos, estou a pensar tanto em poder que a coisa resvala. Quando nós alimentamos, por exemplo, pensamentos, ou alimentamos crenças, ou agimos a partir da nossa versão pequenina, da nossa versão assustada, prepotente, controladora, que não tem poder, que não sabe, que tem que se defender, que foi roubada, foi abusada, que foi enganada, que foi manipulada e que é uma vítima da maldade dos outros. Sempre que nós alimentamos este tipo de mindset e de desempoderamento, nós estamos a abrir buracos na nossa aura por onde escoa o nosso poder. Sempre que nós temos, por exemplo, está aqui também vícios ou dependências como forma de escapismo ou para encurtar o nosso caminho para a transcendência, qualquer vício, seja o vício de falar compulsivamente, que é um vício, que seja um vício de uma substância que usamos para regular as nossas emoções, seja o vício do telefone e dos shots de dopamina contínuos e diários e permanentes, seja o vício de sermos reconhecidos, seja o vício de sermos pequeninos e impotentes, seja qual for o vício, seja o vício de falarmos de nós próprios a propósito de tudo e de nada. Todos estes vícios e dependências são fugas energéticas por onde se escoa a nossa vitalidade. Por exemplo, eu não sei como é que há pessoas que conseguem estar minutos, para não dizer horas seguidas, a jogar conversa fora. Ou a perderem energia alimentando pensamentos, a que eu chamo os pensamentos vermelhos, em vez de escolherem os pensamentos verdes. Pensamento verde é onde as nossas opções abrem. Um pensamento verde recorda-nos de que somos criadores. Um pensamento verde recorda-nos que somos agentes, recorda-nos que temos poder, que temos luz, que temos amor, que temos compaixão, que temos capacidade de lidar com as coisas, que há caminhos, que há alternativas. Um pensamento vermelho é pobre de mim, que não arranjo trabalho. Pobre de mim, que vou ter o subsídio de desemprego a acabar daqui a 3 meses. Pobre de mim, que os meus pais não me ajudam. Pobre de mim, que estou num trabalho que não gosto, mas que tenho que ficar nele. Tudo isto são exemplos tontos, mas que me surgem no imediato, de fugas energéticas. Pensamentos vermelhos e pensamentos verdes. Foi uma mnemónica que eu usei, que eu inventei, que eu encontrei, que me surgiu há uns anos, para ajudar as pessoas a observarem o tipo de pensamento
que alimentavam por defeito e que alimentam com o seu discurso e que alimentam com as suas afirmações e que alimentam, no limite, permanentemente e continuamente. Temas de Saturno em Peixes: responsabilidade, maturidade, autoridade e também, por ser Peixes e Saturno retrógrado, coisas que temos por concluir, por resolver, por completar, por fechar e por curar. Vamos falar disto mais à frente, daqui a nada, mais especificamente, coisas por curar, fim, ciclo, porque estamos, pelo menos até fevereiro, quando Saturno está a cumprir esta retrogradação, embora possa não ser evidente, em alguns casos, do que é que se trata, estamos todos a concluir e a fechar ciclos. Ciclos de vida, ciclos de ambição, ciclos de maneira de funcionar, ciclos de sonhos antigos, ciclos kármicos, ciclos kármicos, por exemplo. Quando se nos morre um pai, ou uma mãe, ou um avô, ou quando se nos termina um emprego, uma ocupação, ou quando se desagrega o apelo magnético que um objetivo ou um sonho antes tinha para nós, ou quando as coisas mostram que estão a chegar a um dead end, a um beco sem saída, e que nós nos adaptamos e reinventamos e ajustamos os métodos e que aquilo parece estar a desfazer e a desagregar e não é a exigir-nos mais maturidade e mais responsabilidade e mais adaptabilidade e mais capacidade de sacrifício e mais planeamento. Não, nós estamos a chover no molhado e estamos a insistir e insistimos e as coisas estão-se a desfazer, estão a acabar, estão a terminar. Isto também nos devolve para o lugar de como é que lidas com os fins de ciclo e como é que lidas com a tua própria ansiedade ligada com os fins das coisas. Porque com Neptuno no fim de peixe, e Saturno em peixe, e Saturno retrógrado, é evidente que há ciclos, fases, acordos kármicos, relações a fechar. De que objetivos ou métodos para lá chegar precisamos abdicar. Há sempre uma tónica de revisão do caminho percorrido, olhar pelo retrovisor, literalmente é revisão, ver de onde vimos. E isto, às vezes, também nos lembra daquilo tudo por que passamos e a que já sobrevivemos. What doesn't kill you makes you stronger. Portanto, rever o caminho percorrido não é só, meu Deus, aqui está a sequência de vezes que eu traí a mim próprio e de coisas que eu não devia ter feito porque não ouvi a minha intuição, nem o meu anjo da guarda, e por isso aqui estou eu. Não é revisão só nesse sentido. É revisão também no sentido de, porra, as coisas, as experiências pelas quais eu passei, sem me fechar, sem desistir, sem me tornar nihilista, sem me tornar cínico, sem me ter empedernido, sem ter cedido à tentação de me sentir o vencido da vida. Também falámos disto na semana passada, uma diferente relação com o tempo e a relação entre fluxo e esforço. Porque parte da coisa consiste em fazermos o esforço correto e o que depende de nós. Parte da coisa é partilharmos ou entregarmos até as rédeas a Deus, para que seja Deus ou a vida, com a sua inteligência própria e o seu método próprio, a sua própria inteligência, a conduzir o fluxo das coisas. Portanto, nós precisamos de questionar-nos também o que é fluir versus o que é demitir-me e desresponsabilizar-me, o que é controlar, o que é exercer controlo saudável sobre as coisas, o que é exercer controlo ansioso sobre as coisas, o que é confiar e o que é que me impede de confiar. E aqui entram outras dimensões de peixe.
além da confiança, outra que vem sempre ligada com confiança, e que é a fé, como nós sabemos. Agora, vou parar um segundo para abrir o chat, para ver que questões estão aqui a surgir. Ok, bravo. Obrigado. Espero que isto faça que algumas das coisas façam algum sentido para alguns de nós. Agora, há aqui outra, vou dizer, outra layer, outra camada. Eu não vou dizer subtileza, porque não tem nada de subtil. Para quem sabe astrologia, isto não tem nada de subtil. Para quem não sabe, eu explico. Ah, meu Deus, tão bom. Que vida abençoada que eu tenho. Que nós temos. Desculpem o plural abusivo. Que é isto. Cada signo divide-se. Cada signo tem 30 graus. De 0 a 29,59. Sendo que o grau 30 de um signo é o grau 0 do signo seguinte. Então, cada signo tem 30 graus. E nós podemos dividir esses 30 graus de muitas maneiras diferentes. Uma delas é dividir esses 30 graus em três segmentos de 10 graus. Quer dizer, do grau 0 ao 9,59, do grau 10 ao 19,59 e do grau 20 ao 29,59. Certo? Dividimos o signo em três porções de 10 graus. A cada uma destas porções de 10 chama-se decanato, decanato de 10. E a retrogradação de Saturno, bom, antes, e cada signo tem 3 decanatos. No caso de peixes, o primeiro decanato de 0 a 9,59 é o decanato de peixes. O primeiro decanato de um signo é sempre o decanato desse signo. O primeiro decanato de Aquário é Aquário. O primeiro decanato de Capricórnio é Capricórnio. Mas eu não quero ensinar-vos astrologia hoje. Eu começo a ensinar astrologia, a iniciação, em setembro, a partir do dia 17, com o eclipse. Vamos ver o que acontece. Mas para perceberem de onde isto vem, o primeiro decanato de peixes é peixes. O segundo decanato é o decanato caranguejo de peixes. E o terceiro decanato de peixes é o decanato escorpião. Então, o primeiro é peixes, o segundo é caranguejo, o terceiro é escorpião. E se forem ver, peixes, depois o primeiro signo de água a seguir a peixes, e depois o segundo signo de água a seguir a peixes. Ou o primeiro a seguir a caranguejo. Caranguejo, peixes, caranguejo, escorpião. Então, se a retrogradação de Saturno acontece entre os graus 12 e 19, acontece no segundo decanato de peixes. E o segundo decanato de peixes é o decanato de caranguejo. Estão a acompanhar-me até aqui. Mesmo que não sejam astrólicos, estão a acompanhar o raciocínio. Sim, estão. Bravo. E quando falamos de um decanato, é como se falássemos de um subtema, estão a ver? De um tema, de um subtexto. De um subtexto. Genericamente é peixe. Mas aqueles graus, especificamente, também têm muito que ver com caranguejo. E, portanto, com a Lua. E quando falamos de caranguejo, falamos do passado. Falamos da memória. Falamos das vinculações emocionais.
falamos das nossas dependências emocionais, porque caranguejo representa o processo de um bebé estar totalmente dependente de quem o cuide. A Lua é o satélite da Terra, estar lunarizado é depender de alguma coisa e orbitar à sua volta. Então, quando falamos do decanato de caranguejo de peixes, falamos de memórias, do passado, da infância, dos processos de vinculação e de dependência emocional antigos e anteriores e atuais e presentes. Nós sabemos, por exemplo, que as nossas primeiras experiências afetivas de vinculação na vida vão inconscientemente determinar largamente o tom e a qualidade dos nossos estilos e processos de vinculação na vida adulta. Se tiverem interesse em explorar este assunto, deixem aí uma notinha e um destes dias eu dou uma aula, pretensão à parte, dou uma aula sobre o que são estilos de vinculação, que nascem das nossas primeiras experiências de infância e que se repetem tantas vezes e que dominam tantas vezes os nossos relacionamentos adultos. Porque as primeiras vinculações na vida, a maneira como vinculamos, se sentimos segurança, ansiedade, dissociação, imprevisibilidade, frieza, ou variações destas coisas, e há muitas possibilidades, embora só haja basicamente 4 estilos vinculativos, 4 estilos de vinculação. Os, os, os pós-freudianos, os psicólogos pós-Freud estudaram muito isto, especialmente a chamada escola das relações de objeto, se quiserem investigar. Se não, esperem que eu possa vos dar uma aula sobre a psicologia da vinculação. É um tema super interessante e ajuda-nos a imenso a compreender relacionamentos adultos e o que é que nós, mesmo que não tenhamos disso consciência, procuramos ou não procurando conscientemente, encontramos e atraemos nos relacionamentos. E isto tem muito que ver com as experiências precoces, que fazem parte do que caranguejo representa. Então nós temos que trazer para aqui a dimensão caranguejo para a retrogradação de Saturno em Peixes. Não estaríamos a ser completos, nem boas pessoas, se não o fizéssemos. E quando trazemos o tema caranguejo para a retrogradação, o que é que trazemos? Trazemos o tema das feridas familiares ou feridas familiares da família, feridas familiares em mim, feridas de vida em mim, não resolvidas. Vocês sabem que o Jung uma vez escreveu que nada influencia mais a vida de uma pessoa do que a vida não vivida dos seus pais. Isto inclui-se naquilo que se chamam os campos morfogenéticos das famílias, que se trabalha muito em constelações familiares, por exemplo, e que se trabalha em terapia, mas que fazem parte das feridas familiares não resolvidas, feridas parentais. Por exemplo, quando uma criança tem que crescer demasiado depressa, eu estou a pensar em Saturno e por isso estou a falar neste ângulo, mas há muitas possibilidades. Mas quando uma criança tem que crescer demasiado depressa, por exemplo, porque não pode contar com os pais e porque no limite tem ela que tomar conta dos pais emocionalmente. Por exemplo, não pode pesar, não pode incomodar. Não pode esperar que eles estejam aí para a atender, para a ver, para a nutrir afetivamente. Muitas vezes uma criança destas torna-se um mini adulto, torna-se super responsável, engole uma data de coisas para poder funcionar e para poder não transtornar os pais e para dedicar a sua vida, uma criança ferida, a salvar os pais, para que um dia, no seu imaginário e no seu inconsciente, um dia os pais estejam bons, estejam finalmente resolvidos e curados e que possam finalmente um dia vir a ser pais para ela poder um dia vir a ser criança.
Isto faz com que nós assumamos papéis, tarefas e responsabilidades e maneiras de funcionar, de cuidar dos outros, de sermos salvadores, de sermos responsáveis pelos outros, termos dificuldade em dizer não, em definir limites, em sermos assertivos, a dizermos não sem nos sentirmos culpados. Tantas coisas que se manifestam depois na vida adulta, derivadas, vou dizer, como remanescentes daquilo que são as nossas feridas de infância. Também há outra dimensão nisto. Há várias, estou a apontar algumas, que são as necessidades infantis que não foram atendidas e que tiveram que ser suprimidas e que tiveram que ser congeladas. Por exemplo, a pessoa falsamente independente que não quer depender nunca de ninguém. Isto não é independência, isto é trauma. Isto é um exemplo. Ou a pessoa que desiste de sonhar e de brincar porque tem de cumprir e tem que atingir e tem que ter resultados e tem que ter notas e tem de cuidar do irmão e tem que andar sempre com o bibo impecável, lavado, limpo e engomado. Ligado com isto, há outras possibilidades. Aquilo que em nós era a criança empática, ou a criança mágica, ou a criança vulnerável, que não teve espaço, que não foi vista, não havia lugar para ela. E ela teve que ser o quê? Silenciada. Às vezes passa a vida toda a sonhar com um espaço seguro onde possa ser vista, desejando ser vista, temendo mais do que a própria morte ser vista, porque o ser humano é tão complicado que nós dificilmente aceitamos aquilo de que mais profundamente precisamos. Porque a perspectiva de assumirmos ou expressarmos ou estar à mostra dos outros aquilo de que mais profundamente precisamos é tão assustador. E como é uma experiência que não foi atendida quando deveria ter sido, nós muitas vezes não acreditamos e não confiamos que isso venha a ser possível. E misteriosamente acaba por nunca ser, porque nós temos esta maneira extraordinária de materializar as nossas próprias profecias. Mas eu não quero aprofundar isto demasiado. Isto é sobre Saturno em retrógrado em Peixes. Isto não é um intensivo sobre as feridas que transportamos da infância. Mas estão cá. E estão cá incluídas nos temas, por exemplo, nas relações que com Saturno retrógrado em Peixes nós temos a necessidade de rever, reestruturar, redefinir, clarificar o que é real, o que é plausível, o que é possível, o que é o sonho, o que é que procuramos, o que é que idealizamos, o que é que escondemos, o que é que nos impede de encontrar o que precisamos, ou até que ponto ainda não aceitamos até às últimas consequências como adultos, que realmente precisamos do que precisamos e que precisamos assumir a responsabilidade de mostrar, de assumir aquilo que profundamente precisamos, ou nunca o teremos atendido. Claro que isso implica um risco muito grande que nós preferimos não correr. Isto quando o medo nos condiciona. Mas todas estas coisas estão julgadas e estão implicadas numa, numa fase como esta das nossas vidas. Saturno retrógrado em Peixes, que impacto teve sobre nós o desaparecimento ou a ausência das figuras da autoridade na nossa infância? Que impacto ou que consequência teve sobre nós a falta de amor, aprovação, reconhecimento daqueles de quem teria sido tão importante receber amor, aprovação e reconhecimento naquela altura? Eu conheço pessoas com 50 anos que ainda procuram reconhecimento dos pais. Eu conheço pessoas que transformaram a sua vida na necessidade de provar alguma coisa, em vez de serem genuínas, autênticas, livres e felizes à sua própria maneira, precisamente porque lhes faltou, na altura de vida e sacramental, o amor, o reconhecimento e a aprovação
das figuras de autoridade que deveriam ter estado presentes, mas que estiveram ausentes ou que, estando presentes, se estavam cagando, ou se estavam demitidas, ou eram ineficazes, ou eram indesejáveis. E que impactos teve isso sobre nós? E como é que um pai ausente se transforma mais tarde na vida num patrão insaciável? Ou como é que um pai castrador se transforma numa sequência de trabalhos exigentes e castradores? Ou como é que um pai dominador se transforma num marido controlador e dominador? Porque é o que acontece. O que está aqui implícito e como tarefa recuperar a própria autoridade e tornarmos-nos no adulto que gostaríamos e que precisamos de ter tido. Isto também não tendo propriamente tantas vezes a resolução que o nosso inconsciente procura, ou que o nosso consciente acredita que seria a resolução, muitas vezes trata-se de nos reconciliarmos e fazermos o luto e absolvermos-nos e aos outros de uma vida passada. Mas esta vida passada não é necessariamente outra encarnação. Pode ser a vida anterior. Porque quando nós estamos vivos, nós tendemos a ter várias vidas numa mesma encarnação. Uma encarnação e várias vidas. E muitos de nós aqui, enquanto falo, eu sinto isso, é-me mostrado que muitos de nós aqui e agora, sabemos exatamente do que eu estou a falar. Tu lembras-te como era a tua vida há 3 vidas atrás, nesta mesma encarnação. E fazer o luto e recolher as pepitas de consciência, de amor e de luz dessas velhas vidas na mesma encarnação é outra grande tarefa Saturno retrógrado em Peixes, porque não sei se já vos disse, isto fala de fecho de ciclos. Agora, também preparei para nós algumas perguntas. Eu vou ler as perguntas que preparei e vocês deixam que as perguntas vos cheguem, vos toquem, eventualmente, ou alguma, e deixam que as vossas próprias respostas intuitivas, espontâneas, emerjam, são sem censura e não têm que contar a ninguém. Nem a mim, nem ao psiquiatra, nem ao anjo da guarda, nem às paredes, confesso. Pergunta: vivo interpelado pelo mistério ou condicionado pelo passado familiar e conhecido? Pergunta: vivo como um espírito encarnado no mundo da matéria ou estou condicionado pela chamada realidade consensual? Pergunta: sou autoridade na minha própria vida? Pergunta: repito histórias de sofrimento e vitimização? Ou reconheço as histórias de amor e sabedoria que me ensinaram humildade e compaixão? Pergunta: assumo responsabilidade integral pela minha vibração? Pergunta: estou disposto a ajustar e melhorar o que funciona, ou melhor, o que não funciona na minha vida? Estou disposto a largar? Estou disposto a permitir? Estou disposto a relaxar? Estou disposto a confiar? Pergunta: vivo pela orientação interior ou pelas circunstâncias exteriores? Pergunta: quão hábil sou a manejar ambas? Pergunta: sou um projeto do futuro, do desconhecido, do mistério? Ou sou um produto da cultura, da civilização ou da família? Pergunta: onde está o poder nas pequenas, muitas escolhas da vida cotidiana? Vou repetir: onde está o meu poder? Onde está o teu poder nas pequenas, muitas escolhas da vida cotidiana?
Qual é o sentido? Pergunta, qual é o sentido, o poder, o valor e a herança da dor, do sofrimento, da desilusão dos teus naufrágios passados? Qual é o sentido, qual é o poder, qual é o valor, qual é a herança dos teus naufrágios passados? Pergunta, o que é a vida? Pergunta, o que é o amor? Pergunta, quais são as minhas, quais são as tuas responsabilidades perante Deus e perante ti próprio? Pergunta, o que é ser mestre da tua própria alma? O que é ser mestre da minha própria alma? Bom, hoje começamos com um texto-poema e vamos terminar com um texto-poema, com um poema que inspirou, sabemos nós, o Nelson Mandela nos muitos anos que esteve preso em Rhode Island, em solidão e em solitude, e provavelmente num misto das duas. Esse poema foi escrito por um senhor chamado William Ernest Henley e chama-se Invictus. E bonito, bonito é lê-lo em inglês, mas eu vou começar por ler a tradução mais bonita que encontrei. Procurei várias e esta é a mais bonita que encontrei. Do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Vocês conhecerão, provavelmente, pelo menos o último verso. I am the captain of my soul. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds or shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Meus queridos, por hoje, e esperando ter-vos inspirado um bocadinho que seja, por hoje ficamos por aqui. Na próxima, sexta e última sessão, pegaremos num caderno de encargos como uma lista de atividades recomendadas a desenvolver, aplicar e praticar durante a retrogradação de Saturno, como é uma espécie de livrinho de receitas. Para mim, é o menos interessante. É, enfim, a consequência lógica de tudo o que temos estado a fazer e é uma tentativa que nós fazemos de tentar operacionalizar na prática coisas muito específicas que nos podem funcionar como âncoras
não como âncoras na terra, para nos securizar ilusoriamente, mas como âncoras no céu. E eu gostava que vocês ficassem com esta imagem, já que ficamos com a imagem do Invictus e do barco na tempestade, e da navegação e do capitão da sua própria alma, e que vocês ficassem com isto para sonharem e se inspirarem e serem instruídos em sonhos e intuições espontâneas e epifanias súbitas, com esta imagem das âncoras que vocês têm no espírito, das âncoras que vocês têm no céu, e quais são as coisas que vos ajudam a regressar imediatamente à hiperlucidez e à hiperconsciência, que vos ajudam a centrarem-se, que vos ajudam a voltar ao coração, que vos ajudam a deixar de lamúrias e de lamentos e de vitimizações e de julgamentos e de acusações, que vos ajudam a lembrar-se e a recordarem do que são nesta terra. Âncoras no céu, âncoras no espírito. Vão pensando nisso e nós na quinta-feira concluímos este percurso. Obrigado muito e obrigado sempre. É um privilégio.